Salve, salve pessoal que nos acompanha no canal Yuri Dias Repórter. Está no ar mais um episódio do programa Na Gaveta, que toda terça-feira, a partir das 8 horas da noite, traz para vocês um convidado especial do mundo do futebol, jogadores, ex-jogadores, dirigentes, membros da comissão técnica, jornalistas esportivos, enfim, todo mundo que de alguma forma vive esse ambiente, já viveu esse ambiente e tem histórias e bastidores para contar. Lembrando que este episódio ele é gravado, então toda terça-feira é um episódio novo para vocês que nós lançamos. Mas é sempre bom acompanhar na íntegra para poder acompanhar em tempo real. Hoje o nosso convidado é Andriane Padilha, preparador físico e professor de educação física, com passagens pela dupla Baguá e diversos clubes do interior. Tem muitas histórias, muitas resenhas para contar, títulos também alcançados na carreira. E também o seu trabalho com o desporto escolar, com Olimpíadas Escolares, muitas iniciativas que unem esporte e educação, que é o ponto de partida. Quando que começa o jogador de futebol? É lá na escola. E aí ele também está desenvolvendo esse trabalho por intermédio da Rede Municipal de Ensino, a Secretaria Municipal de Educação. Lembrando que este programa conta com o patrocínio de Clínica Dr. Jorge Caia Filho, especialista em cirurgia geral e aparelho digestivo, pós-graduado em cirurgia bariátrica pelo Centro de Ensino Redindor. Atendimento completo em endoscopia digestiva alta, colonoscopia, colocação de balão intragástrico para emagrecimento e cirurgias de videolaparoscopia. A clínica fica localizada na Avenida Gomes Carneiro, número 1350, em anexo à Santa Casa. Telefone 533242-9290. Dr. Jorge Caia Filho, saúde digestiva com qualidade, confiança e resultado. Contamos com o apoio do Fábio Vaz, branding e posicionamento de conteúdo. Muitas vezes você tem uma boa ideia, um bom trabalho, mas tem dificuldade para conseguir transmitir isso, para comunicar isso no ambiente digital, numa página no Instagram. E o Fábio vem com esse propósito. Ele atualizou toda a marca do canal, todo o visual, gestão de conteúdo. E quem procurar ele dizendo que chegou pelo canal, tem desconto na prestação de serviço. Então, recomendo ele. Tá aí vai passar na tela para vocês ao longo da transmissão o telefone do Fábio. Apoio de restaurante Churrascaria Cinturão, um verdadeiro sabor da carne do Pampa Gaúcho, em 2 endereços, na Avenida Santa Tecla, com bife livre por quilo, espeto corrido, costelão no domingo é a principal atração, sem falar daquela boa resenha de bate-papo que pode ter com o lendário goleiro Oswaldo Rolim. E também Fazenda Retiro, localizada na costa do Jaguarão, na BR-293 em Candiota, criatório de gado bovino, propriedade do Jaldinegro, presidente do Conselho Deliberativo, Eduardo Silva Mendes. E quem está chegando pela primeira vez aqui no canal, está vindo aqui no canal por causa desse bate-papo com Padilha, te inscreve. Aqui é o espaço do esporte bagiense. Hoje nós trabalhamos bastante futebol, dupla Baguá, mas nesta quinta-feira, dia 5 de março, também vai estrear o programa Esportes Sem Fronteiras, que tem como propósito abrir espaço para as outras modalidades esportivas do futebol bagiense, do esporte bagiense. Então, aqui é onde nós vamos mostrar o que acontece no esporte local. Então, se você chegou até aqui por causa dessa entrevista e tem interesse em acompanhar o esporte, te inscreve. E é muito fácil. É só clicar ali, ó, te inscrever, deixa teu like, ativa a notificação, que também você vai me dar uma força. Quanto mais pessoas inscritas e mais visualizações, mais a gente consegue crescer no YouTube e assim retornar para a população e a sociedade em termos de visibilidade. Então, tá dado o recado. Conto com vocês. É muito simples, é só um clique e vai me ajudar um monte. Vamos passar para o nosso entrevistado, então, Andriane Padilha, preparador físico, professor de educação física, dupla Baguá, vários clubes do interior e muitas histórias para contar, tanto do passado recente quanto do futebol de agora. Então, Padilha, obrigado por ter aceitado o convite e vamos bater um papo aí para analisar uma conjuntura do futebol, contar um pouco da trajetória também e compartilhar com o pessoal aqui do canal algumas histórias da bola. Muito boa tarde, Yuri. Agradecer a oportunidade, né? Agradecer a oportunidade da gente poder estar passando todas as nossas experiências, né? Os nossos projetos profissionais atuais, né? E estamos à disposição, espero contribuir, né? Trazendo toda essa bagagem, essa vivência que a gente tem e que a gente tenha um bom papo aí durante esse tempo. Tá certo. Padilha,
quantos anos atuando diretamente com a preparação física no futebol? E aí, aproveitando essa primeira pergunta, também já faço uma segunda. Como é que foi o pontapé inicial nessa história? Yuri, dentro da preparação física, eu até anotei alguns dados aqui, né, para a gente poder enriquecer a nossa conversa. Foram 14 anos de maneira ininterrupta, assim, trabalhando dentro do ambiente do futebol, né, tanto nas categorias profissionais, e eu tive muito rápido ali a primeira oportunidade, né, de conduzir, aí foi aqui no Guarani Futebol Clube, no Guarani de Bagé, a minha primeira experiência num campeonato tão difícil, que é o campeonato da divisão de acesso, que na época a gente não tinha a terceira divisão, era um campeonato da divisão de acesso com um número maior de clubes, né, mais regionalizado, diferente do formato atual que a federação traz, né, para a nossa divisão de acesso. Então, que nem eu falei, foram 14 anos, minha experiência inicial foi ali no ano de 2005, né? Eu fui auxiliar do preparador físico, até hoje eu não sei se ele segue trabalhando dentro da área do futebol, como treinador ou como preparador físico, foi o Fernando Magalhães. Foi a primeira experiência, o primeiro profissional que a gente aprende, né, em contato com esses grandes profissionais que a gente tem a possibilidade de trabalhar. E ele abriu essa porta para mim, eu fui atrás dele no antigo Hotel Felícia, né, aqui na cidade de Bagé, ele ficava hospedado ali, e coloquei meu nome à disposição para poder estar auxiliando ele naquela temporada à frente do Guarani de Bagé. Eu fui auxiliar dele nesse ano de 2005, nem eu falei para vocês, e muito rápido ali eu já tive a possibilidade de assumir, né? Se não me falha a memória, foi em 2007, tá? Que a gente teve a primeira possibilidade de ser o preparador físico protagonista da equipe, né? E aí, desde então, a gente procurou sempre, né, tá estudando, se aperfeiçoando, se qualificando, porque não só nessa época lá de 2000, 2005, essa que eu estou falando para ti, e nesses tempos atuais que a gente vive, o futebol ele está sempre evoluindo, ele está Uhum. sempre te desafiando, né? E então, consequentemente, faz com que tu esteja sempre te aperfeiçoando para que tu consiga ter a capacidade maior de convencimento dos atletas, porque o atleta ele só vai acreditar na tua ideia, na tua proposta, no teu método, na tua metodologia no momento que ele compra a tua ideia. E para o atleta poder comprar a tua ideia, tu tem que ter subsídio, tu tem que ter essa capacidade de convencimento. E isso aí a gente traz através de buscando informações que nos respaldam para poder convencer o atleta a seja fazer o que for, né? Cumprir um treinamento físico, cumprir uma orientação tática, técnica, seja o que for. E tu acha que já voltamos para falar da tua trajetória, mas eu já vou traçar um paralelo com o que está acontecendo atualmente no Guarani. Tu acha que foi mais ou menos isso que aconteceu na chegada do Gelson Conte? Porque o elenco é o mesmo. Eu não estou aqui para a pauta aqui não é julgar A ou B de profissionais, mas analisar um fenômeno, um processo interno. E o Gelson chega com os mesmos jogadores e consegue uma mobilização. É mais ou menos por aí que tu fala sobre o jogador comprar ideia, porque tu sabe como funciona o ambiente de vestiário, né? Yuri, vou aproveitar essa pergunta, eu entendi bem como é que tu qual é a ideia que tu quer que eu fale aqui para ti, mas primeiro eu vou passar aqui alguns profissionais que me ajudaram muito, que foram muito significativos para mim, e um dos nomes foi o Gelson, né? Eu nunca tive a possibilidade de trabalhar com o Gelson, mas trabalhei contra. E no momento que tu trabalha contra um profissional, e o jogador sabe isso aqui que eu estou falando, no momento que tu enfrenta, que o atleta tenha grandes enfrentamentos, mesmo que seja contra, ele tenta essa capacidade de absorver, ele vai aprender mesmo que seja um adversário. Então eu coloco aqui, ó, profissionais que eu trabalhei, treinadores que eu trabalhei como preparador físico desses profissionais: Edson Machado, professor André Luiz, Paulo Henrique Marques, Gilmar Gasparoni, tá? O Murilo Costa, o Chicão, Badico, Leco, Carlos Moraes, Luciano Correia, Michel Neves, Thiago Nunes, Jeverton Duarte, Paulo Sérgio Poleto, entre outros. Eu coloquei aqui em nome de 12 ou 13 nomes. Enfrentei contra o Klemer, que foi goleiro do Internacional, o Thiago Gomes,
profissional que trabalhou aqui no São José e teve no Pelotas, Ricardo Cobalcini, o Gelson, tá? O Gelson Conte, enfrentamos eles no Aimoré, e a gente fez uma transição de um trabalho dele lá em Santa Rosa, Luiz Carlos Vinck, Arilson, André Jardine, Beto Almeida, Julinho Camargo, Wanderson Pereira, que fez um belo trabalho aí no Guarani, naquele acesso do Marau. Então, por que eu trouxe esses nomes? No momento que tu enfrenta e tu tem a possibilidade de trabalhar, tu sempre traz algum ensinamento, né, na forma, na metodologia, na dinâmica, né, na forma de transmissão desses profissionais. E eu aprendi muito, sabe, Yuri, com todos esses profissionais que eu trabalhei. E em cima da tua pergunta, tá? E tu me fala assim, Padilha, dentro da tua experiência, de ter trabalhado com esses profissionais, qual o diagnóstico que eu faço, te respondendo? Primeiramente, o Campeonato Gaúcho, né, nesse novo formato de 6 jogos, praticamente, cara, não tem como tu ter uma avaliação de um profissional. Porque muitas vezes o Guarani aqui, eu não sei quantos amistosos ou jogos treino, eu sei que o Guarani fez um jogo treino com o Cerro Largo, né? E outros foi com o sindicato dos profissionais ali. Yuri, 6 jogos é muito pouco para te avaliar um trabalho, porque o grupo ainda está, vamos dizer assim, numa transferência de um trabalho físico, técnico. O William Campos é um grande treinador. Ele mostrou que ele é um grande treinador, tá? Tanto que ele fez. E quando um clube sobe de uma divisão inferior para uma divisão maior, que foi o caso do Guarani, primeiro ou segundo ano que o William comandou, o desafio é maior. Não digo que hoje não seja, também, mas hoje o Guarani já está mais consolidado. Vejamos o exemplo. Quem caiu agora? O Internacional de Santa Maria. Né? O Novo Hamburgo conseguiu se manter com o trabalho do Rogério ali, mas o Internacional, a bola para cair, geralmente são os clubes que são promovidos. Tu entendeu? Então, ter respondido bem sincero, assim, eu acho que o trabalho do Gelson, né? Bom, se tratando de parte física, o trabalho foi do Rafael Dias, né? Vamos ser sinceros. O Márcio veio, já enfrentamos o Márcio, né? Em algumas situações, o próprio Rafael. O Márcio, muito inteligente, com a capacidade que ele tem que fazer um trabalho de manutenção e recuperação, porque é um período competitivo. O grande diferencial, eu acredito que assim, que tenha sido no Guarani, tenha sido essa questão de repente, assim, num dia a dia, né? De repente, o William possa ter, tudo são suposições, possa, de repente, ter perdido alguma conexão com um grupo ou com um determinado grupo de jogadores, com que fez com que o Gelson traz esse astral diferente, tu entendeu? E o Gelson, eu lembro, só para te ver como que é o futebol, né, Yuri? Olha como é que é o futebol. A gente teve uma decisão de uma terceira divisão entre Aimoré e Grêmio Bagé. O treinador do Grêmio Bagé é o Thiago Nunes. Até eu te enviei uns áudios dele. Vamos rodar ele aqui depois. No ano passado, ele foi semifinalista da Copa Libertadores com a Liga Deportiva Universitária de Quito. É um cara que está lá, a gente consegue manter um contato, sempre que ele pode, ele me responde, né? Um cara assim, que numa ida dele a Frederico Westphalen, que ele treinou a União Frederiquense, isso eu falo para vocês aqui, vocês podem perguntar para ele. Teve um período lá que ele foi demitido lá em Frederico, lá no União Frederiquense, e ele me ligou e a gente ficou quase meia hora no telefone, Yuri, e ele querendo largar a profissão. Ele, Padilha, eu acho que não dá mais, e eu disse assim, cara, tu é um cara que tem muito a acrescentar, calma, respira, e eu lembro que ele dizia, mas a minha esposa tá tudo sobrecarregando sobre ela, eu tô ficando desempregado, eu digo, irmão, calma, pensa, esfria a cabeça, que as coisas vão se encaminhar, e graças a Deus, depois eu acho que ele conseguiu ali uma base do Grêmio, sub-15 do Grêmio, e aí depois veio o Atlético Paranaense e ele deslanchou na carreira. Mas naquela final, se a gente tratar somente de resultado, a final entre Aimoré, semifinal, na verdade, Aimoré e Grêmio Bagé, o treinador do Aimoré era o Gelson. E o Gelson foi para a final e enfrentou na final, se não me falha a memória, o Gaúcho, e esses dois clubes subiram de divisão. Tá? E se a gente fosse simplesmente avaliar por resultado, né, por isso que eu digo, a gente pega o resultado, claro que no futebol o resultado é significativo, mas olha só, o Gelson, ele conseguiu acesso com o Guarani e a carreira dele, vamos dizer assim, hoje ele está no Guarani, ele teve um rebaixamento, acho que no Primavera, ali no Mato Grosso, né? É um profissional que está sempre empregado, mas olha o patamar que atingiu o Thiago Nunes. Tu entendeu? O Thiago Nunes treinou Corinthians, Atlético Paranaense. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes o bom e o ruim, é muito próximo, tu entendeu, Yuri? O Gelson é um grande treinador, com muita capacidade, e acredito que o que ele foi o diferencial dele aqui no Guarani foi essa gestão de elenco. Essa gestão dele conseguir, de repente,
algumas alterações táticas ou de escolhas, ele de repente pode ter promovido, mas que nem como tu falou, eu concordo contigo, praticamente eram os mesmos jogadores, né? As mesmas peças. Eu, te respondendo bem sincero, desculpa se eu fiz um link tão grande, Ótimo. para mim teve essa questão muito mais emocional, sabe, de trato individual com o atleta e de repente algum ou outro do grupo que poderia estar, entre aspas, vamos dizer assim, descontente com alguma situação com o William, que não desqualifica ele, porque tu gerenciar 30 profissionais, porque o treinador ele não gerencia somente os atletas, ele gerencia os atletas e uma comissão e um entorno. Não é fácil, entendeu? Tu agradar todo mundo não é fácil. E muitas vezes com os resultados fazem com que tu ou te fortaleça ou te enfraqueça. E muitas vezes num campeonato tão curto que era como era o Gauchão, o Guarani não tinha tempo de se recuperar. Tu entendeu? Não tinha tempo, porque muitas vezes, às vezes, se tratando de preparação física, tu vai começar a achar o teu índice físico lá pela quarta, quinta rodada, tu entendeu? Até tu conseguiu, só que a quarta acabou o campeonato, já tinha acabado a primeira fase, tu entendeu, Yuri? Não sei se eu consegui te explicar. Claro. E dentro desses episódios do Gelson Conte com o elenco na chegada do Guarani, uma das medidas que ele adota é um trabalho isolado do Hélder por 3 dias com um intensivo físico, porque o Hélder teve que queimar etapas para poder estar pronto para a estreia, porque ele teve uma lesão na pré-temporada. O William, claro, estava certo, o William não tira a razão dele, eram apenas 6 rodadas, ele não podia esperar muito tempo para colocar o Hélder em campo, então ele teve que queimar etapas na recuperação do Hélder e já colocar 30 minutos no primeiro jogo, 45 minutos no segundo jogo e depois, pela necessidade do resultado, o Hélder já virá titular. Só que isso pagou o preço lá na frente. Então aí o Gelson, aproveitando da suspensão que o Hélder tinha que cumprir naquele jogo, ele trabalhou a semana um intensivo físico com o Hélder. Não, perfeito. Aí já é vamos por assim, uma estratégia que o treinador utilizou, e aí a experiência, a vivência dele faz com que ele tenha essa percepção e trace isso como uma situação que vai dar retorno mais para frente, que é perfeito, tu entendeu? Aí tu vê que a gente concorda, né, e tu faz essa cobertura, essa leitura, e eu te acompanho, que a gente meio acaba tendo que entender o lado do William. E a gente não pode qualificar o William como um mau treinador, não, tu entendeu? É que, de repente, naquele momento não se conseguiu ter um encaixe e o campeonato não permitia, tu entendeu, Yuri? E falando do Hélder, especificamente do Hélder, o que me chama a atenção, assim, como o Hélder ele é um cara predestinado a jogar com a camisa do Guarani, como ele vai bem no Guarani, né? Eu lembro a primeira vez que a gente enfrentou o Hélder, o Yuri, o Hélder ele estava no Palmeirense jogando uma terceira divisão, naquela que subiu o Marau, subiu apenas o Marau. Era um campeonato da terceira divisão que subia somente o time. Era Depois horrível. eu até pesquisei para poder falar contigo. Porque a final foi entre Marau e Guarani. Marau e Guarani. E subiu somente o Marau como campeão da competição, e o Guarani, que na época era o meu amigo lá, que eu trabalhei com ele, o Luciano Correia, ele não conseguiu acesso, porque subia somente um. E o Hélder justamente aparece nessa equipe do Palmeirense, num jogo que o Guarani foi lá e eliminou o Palmeirense. O Hélder estava nessa equipe do Palmeirense. E aí chamou a atenção lá, e aí eu parabenizo, né, toda a direção do Guarani, as pessoas que são responsáveis pela análise dos atletas que vêm, que muitas vezes a gente vai errar e vai acertar, e esse ano eu tenho certeza que eles lá ficaram angustiados, porque é um campeonato muito curto e, de repente, né, no final das contas, acaba dando tudo muito certo, né? Que bom para a cidade, que bom para o Guarani, que bom para a região, né? Porque hoje o Guarani é um representante da região da Zona Sul aqui, né? E então, por isso que eu digo aí, e o Hélder vem, né, num segundo momento, ele vem pro Guarani no ano seguinte, né, naquele grupo que tinha o Paraíba, tinha o Hélder, e a gente enfrenta um Baguá, Yuri, lá no Pedra Moura, e a gente entrava nesse ano seguinte como o favorito, entendeu? Porque a gente tinha batido na trave. Os melhores times naquele ano eram o Palmeirense e o Bagé, tá? O Palmeirense ficou pelo caminho, nós acabamos caindo fora para o Marau. Aí nós trouxemos lá no Grêmio Bagé, a gente trouxe o Matheus, o goleiro, trouxemos o Luciano Correia, que tinha sido o técnico vice-campeão com o Guarani, né? A gente conseguiu manter e reforçar o nosso elenco. E eu acho que um dos primeiros jogos foi o Baguá,
E a gente fez um jogo muito forte, muito, sabe? E nós tomamos um gol do Helder, né? De cabeça, para variar de cabeça, né? E era o Jeverton Duarte, né? O Tato, o pessoal do Guarani deve lembrar disso, deve recordar também. E ali o Helder já dava o quanto ele é iluminado, o quanto ele é predestinado com a camisa do Guarani. Nesse dia, a gente conseguiu até empatar, teve um cruzamento do Rafinho, uma jogada de escanteio, a gente conseguiu até empatar o Baguá, mas no final desse campeonato, o Guarani se sagrou campeão e conseguiu acesso. Então, eu trouxe essa história para mostrar assim, ó, como tem jogadores que conseguem se identificar com a camisa. O Helder passou lá pelo Bagé também, e eu não tive a possibilidade de trabalhar com ele lá no Bagé, mas de repente ele não teve o mesmo sucesso que tem essa mística, essa coisa que parece que atrai ele, e como ele vai bem, e quanto ele foi importante, né, nessa manutenção do Guarani, né, para se manter. Eu coloco também, já falando nisso, quanto o Vitor, né, o Yuri, o Vitor que foi meu jogador do Bagé ali, que a gente quase perdeu aquele acesso, porque ele era um jogador que estava mal escrito naquela final contra o TAC, era o Vitor, em questão era o Vitor Oliveira. E quanto ele foi importante, porque naquela derrota de 2-0, o quanto aquele gol 2-1 colocou o Guarani novamente no jogo. Reacendeu o time. Que o ponto-chave da virada do Guarani foi aquele 3-2 no Inter Santa Maria. Ali o Guarani virou o fio totalmente, voltou a ter confiança, a confiança voltou, sabe? As ideias começaram a serem compradas, as estratégias, e aí, graças a Deus, acabou com um final aí que a gente já sabe. E o quanto foi simbólico aquele gol do Vitor Padilha, é importante ter tocado nesse assunto, porque se não fosse aquele gol, dificilmente o Guarani teria conseguido o resultado e dificilmente também teria conseguido essa virada de chave com tudo isso que aconteceu desde então. E o que eu digo que é simbólico é de ser um atleta daqui, né? E cada vez menos a gente tem visto, não só no Guarani, mas no Bagé também, atletas da cidade como protagonistas no elenco. Por isso, Yuri, que eu procuro fortalecer nos setores agora que eu me encontro. Hoje eu me encontro na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, né? Passei pela Secretaria ali Municipal de Educação, sempre promover a base para que essa meninada, né, essa juventude, essas crianças, esses adolescentes que venham, procurem se interessar pelo futebol, porque a gente vê assim, e não só o Vitor, né? A gente teve também um menino ali que no mesmo jogo teve que entrar, que o Guarani estava meio desfalcado de banco, e o Iago teve que entrar. Olha que mágico, de 10 jogadores de linha, nós tínhamos 2 bageenses nossos daqui, entendeu? Então, será que algum time tinha isso? Né? De repente o Zequinha pode ter ali, porque pega toda aquela região de Porto Alegre, pode ter, e eles trabalham muito a base, tá? Mas aí não a gente não pode se comparar com o Zequinha. Vamos pegar ali o São Luís. Será que o São Luís tinha 2 jogadores de Juí? Será que o Ipiranga tinha 2 jogadores de Erechim? Nós tínhamos um jogo de Série A, num nível, a gente vê quanto é difícil tu manter com apenas 10 vagas, né? Cá para nós são 10 vagas na elite, porque Grêmio e Inter nunca vão cair. O quanto é difícil. E a gente ter 2 bagienses nossos criados aqui dentro da nossa cidade. Que legal. Tu trabalhasse com o Thiago Nunes no Bagé naquela temporada? Tu sabe, Yuri, que assim, ó, de todos esses profissionais que eu trabalhei aqui, eu de repente vou te fazer uma pergunta que tu não me fez. Aí eu vou fazer para mim mesmo. Padilha, qual assim, ó, que tu pode dizer o treinador que tu mais te identificou, o treinador que tu sei lá, que se de repente tivesse a oportunidade assim de eu mantivesse a minha carreira dentro do futebol, que aí depois da parada ali da pandemia, 2020, 2021, a gente acabou recebendo outras propostas, outros desafios e fez com que a gente tomasse, de repente, outras escolhas. Se tu fosse me perguntar, Padilha, qual a tua referência? Para mim, eu vou ter que responder que era, sabe quem, Yuri? O Suca, cara. O Gilmar Gasparoni. O Suca é um cara hoje que tá lá em Novo Hamburgo, tá trabalhando numa revenda, às vezes eu converso com ele. Cara, o Suca eu achava um cara diferente, tu entendeu? Diferente, assim, de leitura, de dia a dia, de treino, de metodologia, de didática. Era um cara muito didático, um cara que, de repente, não tinha, e muitas vezes a gente acha que a gente só ter a qualificação profissional é muito importante, mas muitas vezes a gente vai aprender com um profissional que traz a experiência da vida e consegue, de uma maneira aí muito
particular da pessoa, se tornar uma pessoa que tenha isso, que saiba ter didática, que saiba ter método, que saiba ter metodologia, que saiba se expressar, que saiba ter respeito. Às vezes a pessoa acha que tem o estudo e traz aquilo e muitas vezes acaba não tendo uma boa aceitabilidade se tratando num grupo, assim, tá? Eu coloco, que nem eu te falei, eu coloco o Suca e depois o Thiago, porque o Thiago sempre foi um idealista, assim, sabe? Um cara que sempre esteve sempre esteve procurando, assim, tá sempre acima do que está sendo feito atual. Ele sempre procurou fazer o diferente porque hoje, com a comunicação, com as tecnologias que hoje permitem, fazem diferente da minha época ali, que eu comecei ali em 2000, e que nem eu falei para ti, em 2005, a gente não tinha tanto a capacidade da informação. Claro que não dá para comparar com os anos 90, a gente tinha mais, né? Até porque já se tinha internet, já tinha daquela forma de escada, daquele jeito, a gente já tinha o acesso, mas nos dias atuais a gente tem mais, e ele era um cara que estava sempre se desafiando, entendeu? Então eu coloco esses dois profissionais como duas referências, pela questão completa, tá? E hoje tu vê, né? É um cara que não está trabalhando dentro do meio, que é se tratando do Suca, e outro, o Thiago, por ser esse cara assim, sempre procurando algo mais, procurando o diferente, sabe? Sair do tradicional. Tanto que eu acho que ele conseguiu aí, teve mérito e teve sucesso na carreira. E ele foi semifinalista da Libertadores ano passado pela LDU de Quito, do Equador. Inclusive, tu me passou que tem uma resenha de vocês, né? Exato. Eu estava conversando com ele, Yuri, desde quando ele eliminou ali o Botafogo, tá? Acho que o primeiro foi o Botafogo, no primeiro mata, e aí depois, se não me falha a memória, acho que ele eliminou o São Paulo. Foram dois brasileiros que, se tratando de clubes da Sul-América, que sul-americanos, os brasileiros são sempre favoritos, né? Tirando ali Boca, River, que tem uma capacidade maior de investimento, tá? Que podem e mesmo assim não estão no mesmo nível dos grandes clubes brasileiros. Imagina, ele conseguiu fazer isso com a Liga Deportiva ali, entendeu? Então, no primeiro jogo ali contra o Botafogo, que se não me falha a memória, foi a primeira eliminação que ele conseguiu, né, superar, o mata-mata, eu já mandei uma mensagem para ele. Tu entendeu? E ele estava sempre naquela, vamos por mais, né? E aí depois veio o São Paulo, e aí depois acabou batendo com o Palmeiras. O bravo é que a trajetória foi pesada, né, Yuri? Foi Palmeiras, foi Botafogo, foi São Paulo e depois veio o Palmeiras. E aí eles conseguiram aquele resultado lá, né, em Quito, foi 3-0, e aí depois acabou aqui, né, o Palmeiras naquela noite mágica, porque que nem eu digo, Yuri, a gente que é do meio do futebol, a gente acaba torcendo pelos amigos, entendeu? A gente acaba não tendo mais cor, assim, né? A gente acaba torcendo lá pelo Helder, pelo Gelson, pelo Thiago, pelo Suca, a gente acaba torcendo, tem um grupo de amigos lá, vou sentar. A gente acaba não tendo mais essa identificação clubística. Uhum. Inclusive tem os áudios aqui. Tem os áudios? Tu quer passar aí? Acho que é bacana. Olha, vamos lá. Fala, Padilha. Na paz, guerreiro. Obrigado aí pela mensagem, pelo carinho de sempre, pela parceria. Tamo junto aí, mesmo à distância, tu sabe que eu respeito, a gratidão pela nossa amizade, por tudo que a gente viveu juntos, isso aí sempre permanece. Fica com Deus aí, meu irmão. Tudo de bom, sempre na torcida. Fala, meu craque, tudo bem? Obrigado aí pela mensagem. Que baita foto essa. Tem que encontrar as fotos dessa aí de frente aqui. Os caras não vão acreditar nesse campo aí. É assim, né? É assim a vida. Um abração, fica com Deus aí, tamo junto. Seguimos aí sonhando, como sempre. Quando tiver um sonho, a gente tem esperança. Um abração, eu te cuido. As coisas que ficam do futebol, né? Isso é bacana, né, Yuri? Bacana, um cara lá com um nível de dificuldade, de enfrentamentos, um nível acima da média na cara, uma Copa Libertadores, e o cara lembrar das origens aqui, né, uma passagem aqui no Bagé, e eu tenho certeza que ele deve recordar disso, né, do momento de fragilidade, assim, de repente ele pensar e cogitar deixar a carreira. E aí, de repente, eu me surpreendeu, eu tive uma ligação, quando eu olhei, Thiago Nunes, será que ele quer me chamar para ir para algum clube, alguma coisa? E a gente ficou 30 minutos lá na casa da minha mãe, tá? E aí a gente ficou conversando, a gente foi, e aí ele, sabe, ele tinha essa... ele passando para mim, de repente, sei lá por que ele escolheu
ter sido eu, de repente pode ter falado nesse dia com outras pessoas, mas naquele dia eu senti que ele queria, sabe, Yuri, eu acho que não estou conseguindo mais, não vou ficar mais, e eu procurei dessa palavra pelo profissional que ele era, né? Pelo profissional que eu sentia, e eu disse, não, calma, de repente as coisas vão acontecer, e aí, graças a Deus que aconteceram, e segue aí trilhando a história e fazendo a trajetória dele. Perfeito. Padilha, nós temos também umas fotos para mostrar aqui, e aí eu posso colocar na tela e tu vai comentando sobre o momento, o que foi, pode ser? Claro. Então, vamos começar. Ah, peraí que agora eu me dei conta. Não, peraí. Temos umas fotos aqui na tela. Peraí, como é que eu posso fazer aqui pra ti? Não, é que assim, ó, eu acabei de fazer uma barbeiragem. Vamos seguir o programa natural. eu coloquei aqui por uma forma que eu posso ver, mas tu não. Então, só um momentinho que eu vou ajustar aqui e eu vou te mostrar pelo celular, pode ser? Só um momentinho. Claro. Tá, então Tranquilo. eu vou colocar na tela aqui para os nossos telespectadores e eu te mostro aqui na nossa reunião. Tá aqui. E agora eu te mostro a foto em questão. Isso. Aí é um momento próprio aí, né? Aquecimento, futebol, né? Aquela energia, aquela última palavra, né? Aquela preparação. Isso aí foi lá em Santa Rosa. Foi uma passagem que tu teve pelo o Juventus de Santa Rosa, né? Isso. O Gelson tinha passado por lá. Uhum. Legal, legal. Vamos lá. Aqui já é Passo Fundo. Passo Fundo. Aqui, ó. Uma formação do time. O pessoal que está nos acompanhando está vendo melhor. Passo Fundo. Esse estádio lá, né, cara? Esse estádio Vermelhão da Serra lá é espetacular, né? Uma estrutura, a cidade de Passo Fundo, uma cidade linda para morar, né? Quem tem a possibilidade de poder visitar, né? Assim, ó, a gente, claro, é apaixonado pela nossa cidade de Bagé aqui, mas a gente tem a possibilidade de visitar esses locais e ver, assim, o quanto é grande, o quanto é imponente esses municípios vizinhos nossos aqui, vizinho, entre aspas, né, que é um município até consideravelmente longe daqui de Bagé, mas eu guardo lembranças muito positivas aí, né, o professor Paulo Sérgio Poleto, né, depois a gente fomos juntos para Erechim, trabalhar no Ipiranga, então eu guardo memórias muito boas, muito positivas desse período. Perfeito. A próxima foto que eu coloquei para os nossos telespectadores, eles estão vendo bem direitinho, com a tela cheia. Aqui. Esse menino aí foi a minha primeira experiência num clube no Guarani aqui, foi um dos primeiros jogos, uma guerra contra o São Paulo de Rio Grande, né? Clássico, né, Yuri? Uma segunda divisão, que nem eu falei para ti, uma divisão de acesso nesse formato, um formato que não tinha terceira, então eram mais clubes, então tu sabe, e sempre né? As divisões de acesso sempre tem essa característica de guerra, de competição, né? E esse foi a minha primeira, minha largada foi nesse jogo aí, né, um jogo aqui em casa contra o São Paulo do Rio Grande, tivemos jogador expulso para variar, né, a divisão é isso, e graças a Deus eu lembro desse jogo, né, gravo essa imagem, esse menino aí, esse rapaz é o Carlos Eduardo, lateral esquerdo que o Guarani trouxe para cá, né, o treinador nessa época era o Paulo Henrique, então a gente conseguiu esse resultado, e esse foi a arrancada ali, né, da minha vida como preparador físico, e depois que a gente prova, a gente quer sempre querer mais e está sempre se desafiando. Certamente. Aqui, agora, a próxima foto. Olha só que dupla. E esse cara, eu aprendi muito com ele, sabe, Yuri? Eu até me emociono, assim, porque, olha, ele me chamava de filho, né? Filho, papapá, porque muitas vezes, né, eu tive algumas expulsões, algumas coisas ali, né, que a gente acaba ficando angustiado, né, preocupado, porque a gente procura fazer, que nem eu digo, e os profissionais de comissão técnica, todos sabem o que eu vou falar aqui. A gente planeja, a gente planifica, a gente procura ali sempre fazer o melhor, né?
nas ações que a gente tem a condição de controlar. Só que chega no jogo ali, a gente já não controla mais, tu entendeu? Chega ali, a gente pode controlar o trabalho, né, motivar os jogadores, motivar o grupo, físico, técnico, tático, a gente pode, tudo. No momento que vai para ali, pegamos Claro. o Grenal ontem, por exemplo. Ontem o Internacional teve uma expulsão, tu entendeu? Sai do contexto e aí acaba acontecendo o que aconteceu. Pego esse exemplo do Grenal, porque muitas vezes ali o momento do jogo sai do controle, tu entendeu? E aí, por isso que eu digo, eu lembro muito desse profissional, porque foi um cara que me ensinou muito, não só profissionalmente, tá? Mas para minha vida, assim, sabe? É um cara que para minha vida pessoal, para situações da minha vida aqui familiar, eu procuro sempre lembrar dos ensinamentos que eu tive com ele. Perfeito. Aqui é mais outra passagem tua aí pelo futebol do interior. Aí tá ele, ó. Que um dia, um dos áudios dele, do Thiago, ele falava, eu não sei se tu chegou a colocar, Yuri, esse eu acho que tu não colocou. Pá, esse campo que nós tava lá, esse é lá em Criciúmal. E ele um dia eu mandei para ele, olha, tu tá aí na Liga Deportiva, papapá, jogando contra o São Paulo, mas não te esquece que a gente teve aqui no Tupi de Criciúmal, num jogo. Ele vai, e aí num dos áudios ele fala assim, né? Pá, Padilha, tem que me mandar essa foto de frente, porque de costas os caras não vão acreditar. Vamos lá. Bueno, aqui já é uma foto mais atual que mostra o trabalho de um espaço que tu está coordenando do Futebol Society. Isso. Aí falando já depois da minha trajetória, né, Yuri, aí em 2019 ali, foi o último trabalho efetivo dentre esses 14 anos de maneira ininterrupta que eu trabalhei. Eu sou concursado funcionário público desde 2012. Então, dentro desses 14 anos que eu trabalhei, 7 foram trabalhando de maneira conjugada. Ou seja, eu trabalhava nos clubes e atendia as minhas funções como funcionário público, como profissional de educação física, né? E aí, ali em 2020, 21, né, 21 ali que eu recebi uma proposta da Secretaria Municipal de Educação para coordenar, né, a pasta de educação física, que aí foi aquelas Olimpíadas, aquelas Copas que tu cobriu para mim lá brilhantemente, que a gente conseguiu levar as escolas para disputarem umas finais dentro do estádio do profissional. Tá? Isso foi no meu tempo ali dentro da Secretaria Municipal de Educação da SMED. Aí no final do mandato, né, no final do mandato, as questões políticas que toda a gente sabe, né, fizeram que a gente recebesse uma proposta para ir lá para a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. E hoje eu estou lá, hoje a gente, num primeiro momento que foi ano passado, a gente coordenou a revitalização desse espaço, tá, que é o espaço lá do Narciso Sunhê, e esse ano agora a gente está aqui responsável dessa quadra Society, uma quadra nova, né, que está inaugurada, cercadinha, bonitinha, e a minha ideia, que nem eu falei para ti aqui antes, isso, que é esse espaço aí. A nossa ideia qual é? Transformar e fazer esse espaço mais democrático possível para que todo mundo possa usar. Já peço o apelo aqui para a comunidade, que quer que todo mundo preserve, cuide esse espaço, né? E a minha ideia é fazer campeonatos de base, campeonatos de categorias inferiores, fomentando justamente isso, que é essa lacuna que a gente identifica, né? E ele não só tu identifica como eu, que eu acho que a gente poderia ter mais atletas, né? Quanto mais a gente tiver atletas oriundos da nossa, isso, aí tem as informações para que todo mundo possa usar o espaço e as recomendações. Quanto mais a gente promover isso, a possibilidade da gente conseguir, de repente, ter novos Vitor, né, novos Iagos, a possibilidade aumenta. No momento que a gente proporciona campeonatos, experiências que, de repente, profissionais nossos do futebol aqui, que são responsáveis da nossa dupla Baguá, de repente, possa estar acompanhando um torneio, um campeonato desse, e, de repente, levar aí para os seus quadros alguns meninos. Padilha, antes de rodar o último material que a gente selecionou aqui, vamos fazer uma introdução. É um vídeo mostrando o momento de oração dentro do gramado pós-Bagé e Três Passos, que eu acredito que aquele momento, aquela temporada, deve ter sido um dos momentos mais marcantes da tua carreira. Yuri, esse na verdade, assim, ó, se a gente for ver e para a cidade de Bagé é muito bom esse momento que o Guarani está vivendo. E desafia a agremiação contrária, o Grêmio Esportivo Bagé. O Bagé ele tem condições de ser grande tanto quanto o Guarani. Na verdade, os dois são grandes. São dois clubes centenários que nunca fecharam, têm uma história e uma tradição muito grande, muito forte.
Mas a gente lá, né, o pessoal que é lá do Grêmio Bagé, com certeza tem que se espelhar no que o Guarani vem fazendo. Isso aí, no momento, acho que ao invés de tu criticar, tu tem que te espelhar no que o co-irmão vem fazendo para que tu possa algum dia ou estar no mesmo nível ou num nível até acima. E o Guarani, ele conseguiu primeiro esses acessos da terceira. Né? Ele foi conseguindo esses primeiros acessos e, com certeza, todos esses acessos, a diretoria, né, o corpo diretivo do Guarani, né, seu presidente Tati e tudo mais, com certeza eles tiraram muitos ensinamentos. E sabe o quanto é duro tu estar lá nessa terceira divisão. Né? E o Guarani subiu, tá? E o Bagé não conseguia, Yuri. O Bagé estava sempre naquela não conseguia. E no ano que a gente teve mais próximo, foi um ano esse contra o Três Passos. Né, contra o Três Passos, que a gente teve aquele jogo com o gol do Fernandinho, né, que a gente ganhou o jogo do TAC lá, e aí a gente teve a vantagem revertida, a gente tinha que ganhar o jogo aqui, né, do TAC novamente, porque a vitória lá de 2-1 acabou sendo revertida por 1-0. Então, imagine, ali era um momento de acesso, um momento de estresse muito grande, que a gente sabia agora é o momento que o Bagé tem que subir. O Bagé tinha um time muito, muito forte, um plantel muito bom, muito qualificado, mas a competição também não era muito fraca, não. Tá? Só para te ter uma ideia, o Márcio, que é o preparador atual do Guarani, ele estava com o Daniel Franco no Três Passos. E lá, sei lá, não consigo te explicar, porque eles acabaram saindo e assumiu o Círio Quadros e o Hilário Melo. Eles fizeram o jogo da volta, que Hilário Melo, preparador físico que teve no Internacional. O primeiro jogo lá era o Daniel Franco, treinador junto com o Márcio. E aí o jogo da volta aqui, aí tu imagina a atmosfera, né, Yuri? A gente tem que reverter um resultado para poder ter esse acesso. Nesse meio tempo o Bagé já subiu, já caiu, já subiu de novo. Naquela campanha ali que fez todos os jogos fora de Bagé. Mas eu dou uma ênfase nessa situação, que é uma experiência, obviamente, que eu vivi, porque o Guarani já tinha conseguido e o Bagé batia na trave, não vinha conseguindo, e quando a gente mais achou que estava com a conquista quase, né, consolidada, porque a gente tinha ganhado um jogo fora e era a gente manter, e a gente sabia da força do Grêmio Bagé dentro da Pedra Mora, a gente acabou perdendo os pontos nessa situação que aconteceu com o Vitor Oliveira, que fez o gol agora para o Guarani. Então nós tínhamos que ganhar de 2 gols de diferença. Né? A gente iria para os pênaltis. E eu lembro que naquele jogo, aí está o doutor Rafael Alcalde aí, eu trouxe um zagueiro, uma indicação do treinador, o Joel Cavalo, tá? Que estava no Nova Prata. Eu digo, olha, tem um zagueiro, Wesley, quem sabe a gente traz para cá. E esse menino, ele teve uma lesão, Yuri. No primeiro tempo, ele teve uma lesão, tá? E ele teve que sair, a ambulância ia ter que sair do estádio, nós estávamos 0-0. Era o Wesley, e aquela né? tensão naquele jogo. Oi? Era o Wesley, né? O zagueiro, né? Não escutei, Yuri. Era o Wesley, o zagueiro, eu acho, né? Isso, Wesley, exatamente. E ele teve uma lesão no primeiro tempo e o jogo ainda estava 0-0. E a gente tínhamos que fazer 2 gols, para levar para os pênaltis. E aí ele teve aquela lesão e eu lembro que a gente entrou, eu entrei, a ambulância, e eu lembro que eu pisei na maca, assim, Yuri. E eu falei, doutor, quem sabe a gente coloca ele no vestiário, porque a ambulância vai ter que sair, e aí a ambulância sai, volta e o jogo ia parar. E o doutor Rafael, sim, coloca ele lá no vestiário e a gente leva num carro particular. Porque imagina, tu sabe, né? No momento que a ambulância sai, o jogo não pode reiniciar. E aí, como a gente estava com um volume bom, né? Se de repente tivesse essa parada, não podia, de repente podia ser prejudicial para nós. E aí a gente teve essa estratégia ali, tá? Que aí o pessoal da SAMU queria levar ele e a gente, não, para aí, a gente vai resolver ali. Né? E a gente explicou para o Wesley e ele entendeu. E aí a gente conseguiu seguir naquele primeiro tempo, volume, saiu o primeiro gol do Ângelo. Olha só, né, cara? Que loucura. E sai o primeiro gol do Ângelo. Não, é de não acreditar, cara. Às vezes é um detalhezinho, né? A ambulância retornou para o local e o jogo pôde prosseguir. O árbitro era o Jean-Pierre, tu imagina, ele não ia dar continuidade, mesmo que, sei lá, o doutor Rafael falasse, mantém porque eu tô aqui. A gente sabe que às vezes acontece isso, né? Nas divisões, eu tô aqui, eu me responsabilizo. Não, o Jean-Pierre, ele não ia conduzir o jogo, então a ambulância ficou, e ali no final do primeiro tempo a gente fez aquele gol com o Ângelo, tá? E aí voltou para o segundo tempo, o Jeverton, né, aquele jeito dele, o Jeverton também, um cara espetacular,
E voltamos para o segundo tempo com um volume maior, em cima, só que o gol não saía, né? E foi sair ali no finalzinho, aí o Fernandinho, né? Teve naquela bola parada, um escanteio, né? E sobrou, ele conseguiu fazer aquele 2-0 que a gente conseguiu esse tão sonhado acesso para poder aí, né? Sair daquela terceira divisão. E aí essas imagens foram gravadas, tu entendeu? Da arquibancada. E naquele momento eu lembro que eu disse assim, aí estava o pessoal em oração e eu peguei a bandeira de escanteio e cravei e gritei, ó, aqui eles não vão nos ganhar, aqui a gente não ia deixar escapar o acesso. Aí, se não me recordo, meu acho que o Gustavo Nog levanta, a gente se abraça, e ficou aquela imagem, eu guardo até hoje, sabe, que eu peguei aquela bandeira de escanteio e cravei ali no meio, eles não vão conseguir nos tirar esse acesso. Coisas que ficam, né, Yuri? Vamos rodar para os nossos telespectadores, então, esse vídeo. Essa é a hora de agradecer, moçada. É isso aí. Foi bonito, foi bonito. Tá bonito, Bagé! Tá bonito, Bagé! Valeu, rapaziada. Merecido, merecido, muito merecido. Exatamente, o momento que tu entra ali no meio da roda e crava a bandeirinha amarela do escanteio. Tipo, aqui tá consolidado. Eu acho que essa voz é do Nando Farinha, né? Tava na arquibancada, acho que a voz é dele. Tá com jeito. Que legal. É como tu falou, a tua leitura, Padilha, tava pensando nisso. Pode ter acontecido coisas em segunda divisão, primeira divisão, né? Própria Série D, a própria Copa do Brasil com o Guarani, né? Mas esse momento ele tem uma coisa diferente, sanguínea, né? Porque essa classificação em cima de 3 passos, né? Essa aí foi diferente, né? Por todo o contexto que eu te falei, né? Da gente ver o sucesso do Guarani, ter conseguido sair primeiro, que essa terceira divisão a gente sabe o quanto é difícil, tudo é mais complicado, o suor é mais ardido. Então a gente tinha aquela, sabe? E aí eu recordei a situação do Marau, né? O ano anterior, que a gente tinha um time tão qualificado e não conseguimos, acabou subindo só o Marau, né? Então a gente vinha com aquela coisa engasgada de não conseguir. Eu acredito que até hoje lá, o pessoal hoje no Bagé, com certeza, eles têm essa ambição de tentar jogar uma primeira divisão, de jogar o que o Guarani vem, uma Copa do Brasil, uma Série D, né? E o Bagé tem que se espelhar nisso. O sarrafo tem que ser esse, né? Não criticar, não, claro que a rivalidade sempre vai existir, né? A rivalidade baguá é uma das mais antigas do estado. Só que eu entendo que o que o Bagé tem que fazer? Ele tem que se espelhar no que bom o Guarani faz. E o Guarani vem fazendo com maestria, com excelência. E quem sabe, né, um dia a torcida jaldinegra, a torcida lá do Bagé, possa desfrutar desses momentos que a torcida alvirrubra vem tendo. Padilha, mais algum ponto, alguma outra situação que tu gostaria também de ressaltar, coisas que viveu, da tua vida, assim, fica à vontade. Não, Yuri, eu acho que deu para conversar bastante, deu para trocar uma ideia, foi um papo bem legal, bem bacana, né? Dizer, que nem eu digo para ti, assim, a gente traz toda essa trajetória, todos esses momentos que a gente viveu e a gente transporta para a vida da gente, né? Para o trabalho, para as funções, para os locais que a gente está trabalhando. Eu, que nem eu digo para ti, eu sou muito realizado, sabe? Muito realizado. A gente, muitas vezes, a gente vê assim, né, o futebol, pô, agora é um momento bom, né, Copa do Brasil, Guarani classificado, vai jogar com a Ponte Preta. Tu não pensa que, e tem muitos profissionais que eu trabalhei ali, né, de comissão, o próprio Douglas, né, que teve com nós lá, o preparador de goleiros. A gente às vezes fica assim, pensando assim, né, mas que bacana, que legal, mas também as pessoas têm que saber que o futebol tem outros lados, né, aquele lado mais difícil, às vezes do salário atrasado, do salário que não chega, sabe, de tu trabalhar e ter filhos. Hoje eu tenho, né, a minha família, a Veridiana, minha esposa, né, os meus 2 filhos, a Alice e o Arthur, e com certeza, eu não vou dizer para ti, eu sou um apaixonado pelo futebol, entendeu? Mas em determinados momentos na vida da gente, a gente tem que tomar escolhas, né? A gente tem que fazer escolhas, mas a gente não, mesmo que essas escolhas que a gente tenha feito, a gente não perde aquela paixão, né? Aquela paixão, acompanhar e estar sempre envolvido. E é isso que eu venho hoje falar aqui para todas as pessoas que, de repente, têm ideia ou de ser treinadores, preparador físico, ou até jogadores que persistam, né?
que sigam no seu sonho, que tenham aquilo como meta, e que se porventura, né, identificar eu em algum determinado momento da minha carreira, isso eu falo para ti, Yuri, e todas as pessoas, os telespectadores, não foi o futebol que me largou, foi eu que larguei o futebol antes que o futebol me largasse, porque eu acho que o tempo chega para todo mundo, né? Chega o momento, hoje a gente vê grandes treinadores aí, e hoje a gente vê futebol de alto nível aí, o Tite com dificuldade, de repente, lá no Cruzeiro, o Vanderlei Luxemburgo, de repente, não tem mais um espaço, e a gente tem N exemplos aí. Então, graças a Deus, eu não precisei chegar nesse momento, porque a idade chega para todo mundo, seja jogador ou seja comissão. Né? As exigências, as transformações fazem com que a pessoa esteja sempre se qualificando e o mercado vai sempre pedindo isso. Então, graças a Deus, cheguei no momento que eu tive uma escolha. Eu digo, não, eu não posso hoje estar lá, sabe, em tal clube, saindo da cidade, não. Tanto que foram 7 anos dentro dessa minha trajetória, eu conjugando a minha atividade de funcionário público com a função de preparador físico. E a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é desafiador. Então, é essa mensagem que eu deixo, que se a pessoa tem, né, que esteja nos ouvindo, tem esse sonho, persiste, vai atrás, corre, te qualifica, faz o que for necessário. Mas se de repente chegar a algum ponto que vê que não está te fazendo bem, que tu entenda que tenha que ter uma outra alternativa, uma outra via, também não é de ser criticado. Muito obrigado, Padilha, que precisar estar à disposição. Prazerzaço esse bate-papo. Tá certo. Um abraço, meu amigo. Fica com Deus. Baita resenha com Andriane Padilha, várias histórias do mundo da bola, tanto histórias do passado recente quanto do pessoal que trabalha atualmente, que está em evidência. Algumas dessas histórias desse episódio que vocês estão vendo vão render cortes ali nas redes sociais, então Padilha, que se prepare, vão fazer aquele collab lá no Instagram e vocês vão acompanhar. Aproveitando, se inscreve no canal, nos siga lá no Instagram, @YuriDiasRepórter, que toda terça-feira tem na gaveta um bate-papo especial com alguém. Lembrando que nesta quinta-feira, 5 de março, estreia o Esporte Sem Fronteiras, também às 20 horas, que tem como propósito dar visibilidade às outras modalidades que são desenvolvidas aqui na região da campanha. Obrigado aos nossos parceiros, Clínica Dr. Jorge Caé Filho, especialista em cirurgia geral e aparelho digestivo, pós-graduado em cirurgia bariátrica pelo Centro de Ensino Rendindor. Atendimento completo, endoscopia digestiva alta, colonoscopia, colocação de balão intragástrico para emagrecimento e cirurgias de videolaparoscopia. A clínica fica localizada na Avenida Gomes Carneiro, 1350, em anexo à Santa Casa. Telefone 533242-9290. Dr. Jorge Caé Filho, saúde digestiva com qualidade, confiança e resultado. Apoio da Fazenda Retiro, criatório de gado bovino, que fica localizado na Costa do Jaguarão, da BR-293, em Candiota. Propriedade de Eduardo Silva Mendes, presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio Esportivo Bagé. Apoio de Fábio Vaz, branding e posicionamento de conteúdo. Dá uma gestão visual para tua marca. Muitas vezes você faz um belo trabalho, mas não está conseguindo comunicar isso no ambiente digital. O Fábio é o canal do negócio, faz aqui pro canal, pode fazer para sua empresa também. Quem chegar por ele dizendo que assistiu pelo canal Yuri Dias Repórter, tem desconto na prestação de serviço. E também Restaurante Churrascaria Cinturão, Grande Osvaldo Rolim, com buffet por quilo, livre, espeto corrido e aquele tradicional costelão no domingo, em 2 endereços na Avenida Santa Tecla, um no já tradicional Cinturão e o outro onde funcionava o antigo Betemps. Um abraço, Grande Osvaldo Rolim. Uma boa noite a todos e siga nos acompanhando aqui no canal Yuri Dias Repórter. Valeu!